Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para mais notícias do Vascão, as últimas notícias aí do nosso time, né? Vasco está em busca aí do título da Copa do Brasil e é aquela competição milionária, hein, pessoal? Se o Vasco ganhar, vai poder arrecadar aí 54 milhões de reais, hein, pessoal? Que grana é essa? E também vamos falar da preparação para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Também vamos falar aí do Allan Kardec, que diz que tem o desejo de voltar ao Vasco, hein, pessoal? Será que tem mesmo? E eu já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é muito fácil. Deixa aí o like, se inscreve aí para fortalecer demais o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, sempre que posto tô respondendo a galera lá, pessoal sempre curtindo minhas fotos. Muito obrigado lá pelo carinho. Bom, pessoal, vamos aí para o que interessa, as notícias do Vasco, né? O Vasco vai enfrentar amanhã o Botafogo. Esse jogo terá transmissão aí do Sport TV para todo o Brasil, pessoal. O jogo não terá transmissão aí da Rede Globo, até porque vai ser na quinta-feira. E o Vasco se prepara aí para vencer mais um clássico de novo, né? Emendar aí mais uma vitória em cima do Botafogo. Seria ótimo. O jogo é lá no Newton Santos, de novo, novamente, fora de casa. E o Vasco vai ter que vencer aí. Agora a parada é mais dura, né? Copa do Brasil é mata-mata, não pode vacilar e o Vasco tem que vencer. E se vencer da mesma maneira que fez no último jogo, tá ótimo. Até porque o Botafogo vai precisar vencer o Vasco por 2-0 em São Januário e eu acho bem complicado que eles consigam reverter uma situação adversa caso o Vasco vença o primeiro jogo. E torcemos aí para que o Vasco jogue bem e possivelmente deverá ter a volta aí do atacante Vinícius, né? A gente que falou aqui do André que vai estar de fora dessa partida, o Vasco vai ter algumas voltas, né, para esse jogo e também vai ter desfalques, né? O Ricardo Graça está fora e provavelmente o Miranda será o seu substituto, formando a zaga ao lado aí do Leandro Castan. Outro jogador que está fora, a gente falou do André, tem o Juninho também que está contundido, né? O jogador que estava afastado voltou ao time e quando ele voltou sentiu a lesão e está fora aí dessa partida também. O Vasco também vai contar aí com a volta do goleiro Lucão, que estava com Covid-19. O Guilherme Parede, a gente imaginou que pudesse voltar, ainda não tem informações se o jogador vai estar disponível para essa partida, mas o atacante Vinícius, na minha opinião, é um jogador que é interessante voltar, apesar do seu último jogo contra o Atlético Goianiense ele ter ido muito mal mesmo, entrou no segundo tempo, não fez absolutamente nada, não produziu nada para o time e o Vasco acabou sendo derrotado naquela partida. E agora o Vasco chega novamente cheio de moral para esse clássico contra o Botafogo, vindo de uma boa vitória. O Vasco chegou a abrir 3-1 em cima do rival, jogando lá no Newton Santos. A gente espera que isso aconteça novamente, né? Que brilhe a estrela do Germancano e também do argentino Martim Benítez. Esses jogadores mudaram a cara do Vasco e com certeza vão ajudar muito o nosso clube no jogo de amanhã. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para a partida de amanhã. Na minha opinião vai ser 2-1 para o Vasco. O Vasco vai vencer a primeira partida e com certeza vai levar uma vantagem aí para São Januário para classificar de vez e passar para a próxima fase, né? O Vasco, se passar de fase eliminando o Botafogo, vai ganhar aí, vai encher o bolso com 2.600.000 reais, pessoal. Muita grana aí, vale essa classificação do Vasco. Já é uma grana para pagar salários atrasados e também juntar a grana para comprar o Martim Benítez, né, pessoal? O Vasco precisa muito aí dessa classificação e o Vasco também visa ser campeão da Copa do Brasil, que com certeza é o campeonato que dá mais grana aí no Brasil. O Vasco sendo campeão dessa competição pode ganhar 54 milhões. Realmente, o Vasco não vai ter vida fácil, até porque os times que estão na Libertadores vão voltar para a próxima fase, né, já nas oitavas de final e com certeza vão impor grandes dificuldades ao Vasco. Mas o Vasco tá jogando brasileiro, tá jogando bem e se manter dessa forma tem chance sim de ser campeão e quem sabe aí ficar com essa bolada para agilizar bem aí a situação do Martim Benítez e também de outros jogadores, né, que podem sair do Vasco caso cheguem proposta de outros clubes e o Vasco poder bancar a permanência. Com certeza, no final da temporada vai ter chuveiro de propostas aí em cima do Germancano e o Vasco precisa ter grana para bancar a permanência do argentino e esse título da Copa do Brasil seria muito interessante para o Vasco. O vice-campeonato também rende uma boa grana, né? 22 milhões de reais, mas o que interessa é realmente o título aí dessa competição, o bicampeonato. Deixa aí nos comentários se você acredita nessa façanha do Vasco, do Ramon Menezes, hein, pessoal? O Ramonismo sendo campeão da Copa do Brasil é para fazer a estátua dele lá em São Januário.
Bom, pessoal, vamos falar aí agora da situação do jogador Allan Kardec, jogador revelado pelo Vasco, né? Teve passagens por outros clubes aqui no Brasil, está atualmente jogando lá no futebol chinês, revelou a vontade de voltar ao Vasco. Jogador que é daqueles mesmo que sempre estão falando que quer voltar ao Vasco, mas que nunca volta, né? Como é o caso do Souza, que falou também que tinha um desejo de voltar, acabou indo para a Turquia. Outro jogador, Alex Teixeira, que sempre fala que quer voltar para o Vasco e nunca volta, entre outros jogadores. Eu particularmente não acredito num retorno agora para essa temporada, até porque o Vasco já tem um Germancano aí como artilheiro, né, titular absoluto da posição. Não sei se o Allan Kardec seria titular do Vasco tendo o Cano como artilheiro, porque eles jogam na mesma posição, apesar do Allan Kardec às vezes fazer uma função um pouco mais recuado. Aí o Ramon teria que mudar demais o esquema. Não acredito muito nisso. E o Vasco também não tem grana para tirar ele lá do clube chinês, né, que o jogador deve estar ganhando uma bolada. Eu acho bem pouco provável que o Vasco faça alguma loucura para contratar ele nesse momento. Sei lá, rescindir um contrato lá com o futebol chinês e quem sabe voltar para o Vasco aí o ano que vem seria muito interessante, já que o seu nome sempre é especulado para voltar ao Vasco, né? A gente quer ver o Vasco ano que vem brigando aí pelo título da Libertadores, que com certeza o nosso time tem que estar disputando a Libertadores de 2021 e para isso precisa de um elenco mais robusto, um elenco mais qualificado para ir bem na competição, porque sempre quando o Vasco tem um time bom, ele faz boas campanhas na Libertadores, como fez lá em 2012, o Vasco deixou escapar no último segundo da partida a classificação frente ao Corinthians, né? O Corinthians fez o gol e eliminou o Vasco. O Vasco poderia, se tivesse vencido aquele jogo com aquele gol inacreditável que o Diego Souza perdeu, o Vasco teria, quem sabe, ter sido até mesmo campeão do mundo, porque aquele Chelsea lá que jogou o Mundial, até o Bangu ganhava, cara. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e também ativa o sininho das notificações. Muito obrigado a todos vocês. Forte abraço, saudações vascaínas a todos. E amanhã tem Vascão, hein, pessoal? Pra cima do foguinho.